dia a todos, graça e paz. Nós vamos para o momento da palavra. Nós temos uma novidade hoje aí para vocês. Ali atrás tem algumas Bíblias para elas serem usadas durante o culto. Então, se você veio para a igreja, está sem a Bíblia e quer usar a Bíblia, então aquelas Bíblias você pode pegar ela durante o culto, usar e depois, na hora de ir embora, você deixa ela ali, a gente vai guardar e trazer no outro culto de novo, tá bom? E também é para quando você trazer para o céu visitante, né? Você pode dar a Bíblia para ele, ficar ao lado e auxiliar. E eu vou tentar aqui, todo o texto que eu falar aqui, eu vou tentar dar a página da Bíblia, né? Daquela Bíblia lá, para que você possa ter facilidade para a Bíblia. Eu sei que a Bíblia, tem gente que gosta daquelas que tem onde pôr o dedo, e você vai vendo lá os nomezinhos, já sabe a Bíblia. Tem outras que tem gente que já tem mais facilidade na própria Bíblia, né? Eu tenho uma Bíblia lá que eu tenho facilidade com ela, eu já conheço ela, ela me conhece. Então você vai lá e já... tem uns que tem uns cadernos enormes. Eu tenho uma Bíblia de estudo que ela é desse tamanho aqui, então até achar onde que está, né? Porque tem mais divisão do que normal. Então essa aí o Márcio trouxe lá do Brasil. Ela é fininha, né? E ela vai dar para você a oportunidade de você achar rapidinho, que eu vou falar a página, né? Então, para você ir se habituando, eu vou falando a página, tá bom? Então, se você quiser, você pode pegar, tem ali atrás para o seu uso. A gente está fazendo isso para não colocar todos os versículos ali na tela e para dar a nós essa prática, né? A gente precisa manusear as escrituras. E claro, se você tem a sua digital também, fique à vontade, use a sua digital. Muito bem. Hoje nós vamos então continuar a nossa viagem, o nosso caminhar pelo livro de João. Nós estamos aí no capítulo 5. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5. E como a gente viu na semana passada, Jesus estava ali conversando e ele estava se identificando como Filho de Deus. Ele estava declarando aos judeus que ele era da mesma essência. E o texto que a gente viu na semana passada, ele começa logo depois dos judeus falarem: não, vamos matar esse camarada. Porque ele está dizendo que é Filho de Deus e assim ele está se fazendo Deus. Depois que Jesus ouve isso, ele começa então um discurso. E nesse discurso que Jesus começa, ele vai levar os seus ouvintes a entender o porquê que ele diz que é o Filho de Deus. Então, na semana passada, ele falou que ele é o Filho de Deus porque as obras que ele faz, foi Deus que mandou ele fazer. Certa vez, os seus acusadores disseram para ele: você expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Então a acusação que deram a Jesus é que as suas obras eram do inimigo. E dizendo isso, disseram que ele estava a serviço do próprio Satanás. E aí Jesus refuta isso e diz que é impossível ele expulsar demônio pelos demônios, porque assim o reino de Satanás estaria dividido. E ele diz: não, eu faço isso pelo poder do Espírito. E aí agora, nesse capítulo 5 que nós estamos, nós vimos na semana passada, do versículo 19 até o 30, onde Jesus diz: olha, eu vou mostrar para vocês que o que eu faço é o meu Deus, é o meu Pai que vai fazer. Então, a partir aí do momento que ele fala que ele fez as coisas por causa de Deus, a segunda parte que nós vamos ver hoje, no versículo 31 ao 47, que está na página 608 da Bíblia. Então você já pode abrir aí, página 608, se você pegou a Bíblia, você vai encontrar o versículo, capítulo 5 de João, onde nós vamos ler, no verso 31 ao 37, porque Jesus vai dizer que ele foi enviado pelo Pai. E porque ele foi enviado pelo Pai, aos ouvidos dos judeus, eles já deveriam entender: ele é o Messias.
Se ele está fazendo tudo isso, lembra? Ele falou das obras que ele fez por Deus. E se ele agora vai falar que ele foi enviado por Deus, então os judeus precisavam compreender que Jesus Cristo era o Messias prometido. Então vamos ler esse texto, João, capítulo 5, do verso 31 até o verso 37. Também está no boletim. Se você ainda não pegou, pode pegar. Diz assim: se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. Porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que me enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de outras pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, reconhecemos que a tua palavra é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes, Senhor, nós temos que ter cuidado para compreender a tua palavra, para entendê-la da maneira como o Senhor quer, e só por meio da iluminação do teu Santo Espírito é que nós podemos ser orientados por tua palavra e guardar a tua palavra no nosso coração. Eu peço que nesta manhã o Senhor nos dê capacidade disso. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e ajuda-nos a guardar a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olhando para esse texto, hoje eu queria falar com vocês sobre que Jesus tem o Pai como sua testemunha. Semana passada nós vimos que Jesus tinha as obras que fazia por meio do Pai. E agora ele vai dizer, quem testemunha de mim é o Pai. Então precisamos lembrar que a ideia de testemunha é muito importante para os judeus. Quando Jesus diz, Deus está dando testemunho de mim, isso é para os judeus assim, de arrepiar os cabelos. Sabe por quê? Porque dar falso testemunho era contrário à lei de Deus. Se você for lá no Velho Testamento e olhar lá os 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, verso 16, nós vamos ver que a palavra de Deus mostra para nós o 9º mandamento. E o 9º mandamento é: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo, capítulo 20, verso 16. 9º mandamento: não dê falso testemunho contra
contra o seu próximo. Então, quando Jesus está dizendo, olha, quem está testemunhando a respeito de mim é o Pai, ele está dizendo, tudo que Deus fala é verdadeiro, porque Deus é contra um testemunho falso. E é impossível Deus testemunhar a respeito de alguém, não sendo isso verdade. Sendo assim, Jesus diz que Deus estava dando autoridade para que ele fizesse o que ele faz. Várias vezes Jesus foi questionado sobre a autoridade dele. E ele nunca entrou em debate sobre a autoridade dele. Certa vez, quando perguntaram para ele, de onde vem a sua autoridade? Ele disse, então, eu vou responder a vocês, se vocês responderem para mim, quem deu a autoridade a João Batista. E aí o pessoal ficou pensando, se a gente falar que foi Deus que deu a autoridade a João Batista, ele vai perguntar para nós, por que a gente não foi lá se batizar com João Batista? Se a gente falar para eles, ou para Jesus, que João Batista não tinha autoridade de Deus, nós vamos apanhar do povo, porque o povo não amava João Batista. E estava cheio de gente lá, então eles ficaram quietos. A resposta deles para Jesus foi, nós não sabemos de onde vem a autoridade de João Batista. Jesus falou, então como vocês não me responderam, eu também não vou responder vocês, o assunto acaba aqui. Mas aqui, nesse discurso de João, ele é muito claro, ele diz, a minha autoridade vem daquele que testemunha ao meu respeito. E quem testemunha ao meu respeito, com todo respeito, não é o Márcio. Não é o Marcelo. Quem testemunha ao meu respeito é uma testemunha maior. É o próprio Deus. E aqui a gente precisa tomar um cuidado nesse texto, porque Jesus, para falar que Deus é a testemunha dele, ele vai menosprezar dois tipos de testemunho aqui. E aí a gente precisa pensar por que Jesus está falando isso aqui, para a gente não correr erro em outros lugares das Escrituras. Primeiro, Jesus diz, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. Jesus está menosprezando o seu próprio testemunho. Coisa nada. Esse cara aqui não está querendo trabalhar, não. Feriado é amanhã, rapaz. Então, quando Jesus vai falar, ele diz assim, eu não dou testemunho de mim mesmo. Mas isso não é uma realidade, irmãos. Por quê? Porque quando a gente vai ler as Escrituras, Jesus dá testemunho de si mesmo em vários momentos. Jesus não disse, eu sou o pão da vida? Sim ou não? Ele não é um testemunho de si mesmo? Jesus não diz, eu sou a luz do mundo? Não disse? Isso não é um testemunho de si mesmo? Então, por que agora aqui ele está dizendo, eu não dou testemunho de mim mesmo? Porque nesse momento em que ele está na frente dos acusadores, ele diz, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. Jesus não está falando dele dizer a respeito daquilo que ele era, ou daquilo que ele sabia que ele era. Jesus está dizendo para os seus acusadores o seguinte, mais ou menos assim, eu não preciso ficar falando para vocês a respeito do que eu sou de mim mesmo. Eu não preciso. Embora eu possa falar, eu não preciso. E Jesus estava dizendo que ele não precisava, não é porque o testemunho dele não era importante. Jesus estava dizendo que ele não precisava porque ele tinha um testemunho maior. Ele tinha alguém que era sem sombra de dúvidas. Ele tinha alguém que os judeus precisavam falar, bom, esse aí a gente não pode refutar de maneira nenhuma. O que Jesus estava falando é mais ou menos o seguinte, vamos supor que você sofreu um acidente de carro, e você está lá e fala assim, agora você precisa provar que o cidadão estava errado. Isso aconteceu comigo dia 31 de dezembro, aqui, por infelicidade. E eu tive como provar que o cidadão estava errado. E aí, você precisa provar que o cidadão estava errado. Aí aparece para você assim, tem duas testemunhas para ir lá falar com você na corte. Certo? Uma testemunha vai falar para você, só que dessas duas testemunhas, você só pode escolher uma. Ok? A primeira testemunha vai falar para você assim, não, eu estava passando ali mais ou menos uns 500 metros, e eu realmente vi
você está certo e o outro está errado. Veja, uma testemunha quer ir lá falar para você, te ajudar, mas ela está te dando um feedback. Eu estava passando a 500 metros, sabe que 500 metros é longe, né? Quem usa óculos sabe, né? Eu estava passando a 500 metros e eu vou lá na corte, eu vou dizer para você, eu vou dizer na corte que você está certo. Aí você fica feliz. Poxa, tem. Mas se o cara chegar lá na frente do juiz e dizer, então, eu estava passando a 500 metros, andando no celular, de repente eu olhei e falei, realmente o cara estava errado. A segunda testemunha diz assim para você, não, eu vou lá na corte, na sua presença, dizer que você está certo. Porque eu estava aqui ao lado e eu estava gravando e eu tenho um vídeo. Quem você quer levar na corte? Então o que Jesus está dizendo para os ouvintes dele ali é o seguinte, não precisa me ouvir. Vocês não precisam ouvir, eu não vou testemunhar de mim mesmo para vocês aqui. Eu não vou ficar tentando me justificar diante de vocês aqui. O que eu vou falar para vocês aqui é que eu tenho uma testemunha maior. Eu tenho alguém que você não pode desconfiar. Eu tenho alguém que só diz a verdade, que é o autor de toda a verdade. E é ele que vocês vão precisar ouvir. Por isso, no segundo momento, Jesus diz que não aceita testemunho de homens. Então veja, Jesus menospreza, entre aspas, seu próprio testemunho diante dos seus acusadores. E agora ele vai menosprezar o testemunho de homens. E não é de qualquer homem. Ele vai menosprezar o testemunho de João Batista, que foi quem o batizou, que foi quem Jesus conhecia o seu ministério e participava do seu ministério. Ora, será que Jesus agora está dizendo o seguinte, olha, João Batista não presta, não escutem João Batista. Não é essa a ideia. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não quero o testemunho de João Batista porque eu não preciso. Eu não preciso porque eu tenho um melhor. Veja, Jesus, em primeiro lugar, quando ele diz não dar importância a João Batista, ele está falando de alguém que ele conhece profundamente e que ele chama aqui, nesse texto, a lâmpada que estava acesa. Olha só, Jesus fala, eu não quero o testemunho de alguém que vocês conhecem, que é uma pessoa importante. Mas eu não quero o testemunho dele. E olha o que Jesus fala de João Batista. Nós vamos lá para Mateus 11, 9, 10 e 11. Quem está com a Bíblia aí, página 553. Em outro momento, Jesus diz de João Batista, João Batista é mais do que um profeta. Capítulo 11 de Mateus, versículo 9. Jesus está exaltando João Batista. Em Mateus capítulo 11, verso 10, Jesus diz assim, eu considero João aquele que veio abrir o caminho, porque ele é aquele que cumpre a profecia. Então Jesus está dizendo que João Batista é a luz, a vela, né, que iluminava, a lâmpada que iluminava. Jesus está dizendo que ele era maior que um profeta. Jesus estava dizendo que ele veio para cumprir a profecia. E por último, no capítulo 11, verso 11, Jesus diz, não haverá ninguém maior entre os homens nascidos de mulher do que João Batista. Ele é o maior de todos. Olha que interessante. Sendo assim, Jesus enaltece João Batista e fala, eu não quero o testemunho dele. Eu não quero o testemunho de João Batista a meu favor. Por quê? Porque eu tenho um testemunho maior. Então, a gente precisa olhar para esse texto e entender esses dois momentos. Jesus desqualifica, entre aspas, o seu próprio testemunho. Jesus desqualifica o testemunho
testemunho de João Batista, mas porque, nós vamos ver agora, Jesus tem o testemunho do próprio Pai. Do versículo 36 ao versículo 47, nós vamos ver que Jesus diz, olha, é o Pai quem está testemunhando ao meu respeito. E aí Jesus vai dizer aos seus ouvintes que queriam matá-lo, isso está aí no verso 37, é o seguinte, vocês não querem ouvir a voz dele. É provável que Cristo estivesse lembrando do acontecimento do batismo. Quando ele diz, vocês não querem ouvir a voz de Deus, vocês nunca ouviram a voz de Deus, ele estava dizendo lá de Mateus capítulo 3, verso 17, quando Jesus é batizado por João Batista, ele sai da água, acontecem duas coisas no batismo de Jesus, diferente dos outros que estavam sendo batizados ali. Quem lembra essas duas coisas que acontecem com Jesus? Que é diferente. Desce uma pomba sobre ele, o Espírito Santo, né, conforme de uma pomba. E qual é a segunda coisa que acontece? O céu se abre e as pessoas escutam a voz. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus está dizendo para esses ouvintes aqui, vocês não ouviram isso. Sabe por que vocês não ouviram isso? Porque vocês não estavam lá. Vocês não foram ouvir o João Batista. Vocês não ouviram a voz de Deus porque vocês não creram que João Batista era um profeta de Deus. Embora vocês tenham mandado testemunhas lá para ouvir de João Batista a meu respeito, vocês não creram nele. Por que vocês querem ouvir dele a meu respeito? Se vocês estivessem lá, vocês teriam ouvido a voz de Deus. Segunda coisa que Jesus disse, seus acusadores, além de não terem ouvido a voz de Deus, vocês também não têm a palavra de Deus em vocês. No versículo 39 ele diz, vocês examinam as Escrituras porque julgam nela ter a vida eterna e são elas que testemunham de mim. Você está lendo aí as Escrituras, você tem as Escrituras nas suas mãos, vocês examinam as Escrituras, vocês são um povo das Escrituras, mas vocês não enxergam. Vocês não sabem quem eu sou. Jesus os acusa de miopia espiritual, porque não conseguem enxergar o Messias revelado na frente deles. O meu problema de visão é mais de perto do que de longe. Eu, quando leio sem o óculos, as letrinhas começam a se bagunçar, elas ficam dançando. Eu tenho que pôr o óculos para elas pararem. Mas de longe, se eu tirar o óculos, eu vejo a mesma coisa. Eu não tenho miopia, eu tenho astigmatismo. Esse aí negócio aí, obrigado. É esse trem aí que eu tenho. Não queria ter, a mãe ganhei. Fez 40 anos, o negócio parece que o filho virou. Não faz 40, viu? É só então, quando você olha para esse texto, Jesus está dizendo para ele o seguinte: ponha o óculos das Escrituras e olha para mim. Põe o óculos e veja quem eu sou. Veja as minhas obras. Veja o que eu estou fazendo. Vocês lembram aqui que alguns domingos atrás eu falei para vocês no texto que Jesus cura o paralítico? O camarada está 38 anos do lado de um poço, esperando para ser curado por um milagre que dizia que acontecia ali. Imagina o estado de um camarada 38 anos numa maca, igual um mendigo, que não consegue se levantar, que se arrasta. O cidadão está ali na frente deles, eles estavam vendo esse cidadão todo o tempo, porque a porta das ovelhas, onde ficava o tanque de Betesda, era do lado do templo. É onde se fazia a limpeza dos animais de sacrifício. Aquele homem está ali na frente deles, 38 anos sofrendo. Jesus passa diante do camarada e diz: meu amigo, o que tu quer? Quero ser curado. Tu levanta e anda. Pega a tua maca e vai para casa. O camarada pega a maca, levanta e anda. Passa na frente deles. Depois de 38 anos, sem andar. Quando passa na frente do guarda do templo, o cara do templo vai dizer o quê? Glória a Deus! Não, ele vai dizer: por que você
a maca no sábado. Jesus está dizendo para este povo que está olhando para ele, ponham óculos das Escrituras e olhem direito, porque elas testemunham de mim. Vejam as minhas obras, vejam o que eu estou fazendo no meio de vocês, vejam o que vocês estão ouvindo a meu respeito. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos ver o milagre dos pães e peixes. Mais uma para esse povo pôr óculos das Escrituras e dizer: é ele está entre nós. Mas o que esse povo via? Absolutamente nada. Além disso, Jesus disse que os seus acusadores não o enxergavam como enviado de Deus. Isso aqui é muito grave. Versículo 44. Vocês não me enxergam, porque vocês não querem buscar a glória a Deus. Vocês querem buscar a glória para vocês mesmos. A cegueira deles não era só porque eles não conseguiam enxergar as Escrituras, mas é porque o pecado do orgulho deles estava impedindo que eles vissem o Messias. Por fim, Jesus diz que não vai acusá-los por isso. Eu não vou acusar vocês. Eu não vou acusar vocês desse orgulho. Eu não vou acusar vocês que não estarem me vendo. Ao falar que não vai acusar, Jesus diz: quem vai acusar vocês é Moisés. Aí pegou pesado. Aí pegou pesado para os judeus, porque Moisés é o líder maior do povo judeu, é o legislador, é aquele que foi lá diante de Deus, no monte Horebe, pegou as tábuas da lei, desceu e falou para o povo: olha, Deus falou comigo. E o povo sabia que Deus tinha falado com ele, que Moisés estava na frente de Deus, porque o povo dizia: Moisés, você precisa pôr um pano no seu rosto, porque a gente não consegue olhar para você. Tamanha a glória de Deus que está estampada em você depois desse encontro. O povo tinha então convicção de quem era Moisés, de que era o legislador, aquele que trouxe a lei de Deus, aquele que testemunhou sobre a lei de Deus, aquele que escreveu sobre a lei de Deus. Semana passada eu estava ensinando no grupo lá sobre o que é o Pentateuco. Quem lembra? Estava no estudo de terça, 5 primeiros livros da Bíblia. Quem escreveu? Moisés. E os detalhamentos da lei, de tudo que Moisés falou. Quantas leis existem no Antigo Testamento? Quem estava terça? 600 lá vai pancada, né? 365 só de negativas. Não faça isso, não haja assim. Não é? Aí eu brinquei lá com vocês: quantos mandamentos tem? Vocês falam 10. Eu falei: não. Então, quando tem lá todos os desdobramentos da lei, todas as leis do Pentateuco, agora Jesus olha e diz assim: Moisés tem autoridade. E eu não vou acusar vocês, mas sabe quem acusa vocês? Moisés. E o que Jesus tinha em mente? O que Jesus tinha em mente? Ele diz assim: eu vou dizer para vocês que é Moisés que vai julgar vocês, porque foi Moisés quem escreveu a respeito de mim. Moisés tem autoridade para julgar vocês, porque foi Moisés quem escreveu a respeito de mim. E se você for nos livros Gênesis, Êxodo, ajudei. Números, Levítico, Deuteronômio, muito bem. Se você for nesses 5 livros escritos por Moisés, você vai encontrar Jesus lá. Em vários lugares. Mas o nosso grupo tem que acabar. Eu trouxe só um texto para vocês. Deuteronômio 18, do 15 ao 18. Aqueles que estão com a Bíblia da igreja, página 111. Deuteronômio 18, 15 e 18. Olha o que Moisés revela nesse texto. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim,
e a ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordeno. Deuteronômio capítulo 18, Moisés estava apontando para o profeta, não era um profeta. Era o profeta. E o profeta, o salvo, o sumo sacerdote, é o Senhor Jesus. Tudo se cumpria no Messias. E o povo de Israel precisava ver isso. E então Jesus disse: quem vai julgar vocês? Porque ele escreveu de mim e vocês não conseguem ver. Concluindo, irmãos, os judeus estavam espiritualmente cegos e, portanto, não viram Jesus como Messias enviado por Deus. Jesus está dizendo: eu sou enviado por ele, ele testemunha de mim. E eu queria pensar sobre 3 coisas que aconteceram que os judeus não conseguiram ver Jesus. Primeiro, a vaidade dos seus corações. Jesus diz bem claro para eles: vocês são orgulhosos, vocês não dão glória a Deus, vocês querem a glória para si mesmos. A vaidade do coração impediu que eles vissem Cristo. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós podemos nos tornar vaidosos, orgulhosos, petulantes, ao ponto de acharmos que nós somos a última bolachinha do pacote. Ao acharmos que com as nossas boas obras nós agradamos a Deus. E essa vaidade pode nos impedir de ver o Senhor. Segunda coisa que a gente vê nesse texto: a religiosidade dos judeus entorpeceram eles. Eles olhavam para aquilo que era escrito, mas eles tinham a lente da religiosidade e eles não conseguiam ver Jesus. Cuidado, porque isso pode acontecer conosco. Nós podemos nos tornar muito mais religiosos do que cristãos. Nós podemos muitas vezes dizer que nós somos filhos de Deus, mas nós não nos comportamos como filho de Deus e nem entendemos qual é o nosso papel, porque a gente está querendo viver a religiosidade. Nós gostamos da igreja aos domingos, nós gostamos da religiosidade ao servir ao Senhor naquilo que é palpável, mas a gente tem dificuldade de servir a Deus dentro da nossa casa, de orar com a esposa, com o marido, com os filhos, de viver de segunda a segunda o evangelho digno do Senhor, que testemunha do Senhor. Às vezes a gente toma decisões por nós mesmos, não vamos buscar ao Senhor. Às vezes nós nos corrompemos facilmente, quebramos a lei de Deus facilmente, porque estamos mais religiosos do que cristãos. Cuidado, porque a religiosidade pode entorpecer o seu coração, assim como os judeus entorpeceram ele. E por último, o não entendimento das Escrituras lhes causou grande dano. Jesus disse: vocês olham para as Escrituras, mas vocês não enxergam. E esse é um problema que a gente às vezes pode ter. A gente pode ler a Bíblia, ter ela física, digital, em
trocentas versões, em outras línguas que você conhece. Você pode ler todas elas, mas você corre o risco de não entender as Escrituras e isso lhe causar grande dano. A Bíblia é um livro espiritual e ela precisa ser lida espiritualmente. Não leia a Bíblia como se estivesse lendo um jornal da manhã. Não leia a Bíblia como se você estivesse lendo uma linha do seu Facebook, do seu Instagram. Leia a Bíblia como sendo um livro que Deus escreveu para falar ao seu coração. A Bíblia é espiritual. Cuidado para não se tornar como os judeus que olhavam e não viam o que a Bíblia dizia a respeito de Jesus Cristo. Tudo isso pode acontecer comigo e acontece com você, e a gente sabe que acontece com muitas pessoas em nossa volta. Não conseguem ver que Jesus é o enviado de Deus. Se você consegue ver que Jesus é enviado de Deus, você consegue entender essa palavra, você também é chamado por Deus para apresentar esse Jesus a outras pessoas. Hoje nós estamos aqui num contexto de culto missionário. Lembramos dos ribeirinhos, um dos povos menos evangelizados do mundo, são os ribeirinhos. Tem pessoas lá levando a palavra, graças a Deus. Mas você sabe quais são os outros povos, um dos outros povos menos evangelizados do mundo? Seu vizinho. Se você não sair e não evangelizar o seu vizinho, ele será um dos povos menos evangelizados do mundo. Nós precisamos enxergar Cristo, mostrar Cristo às pessoas. Ora para que você consiga enxergar o Senhor Jesus. Ora para que você consiga se render ao Senhor Jesus. Ora para que você consiga ver que Deus enviou Jesus para nos salvar. E ora para que você possa entender que aqueles que ainda não veem, precisam que a gente fale para eles aqui. É Ele. Olhe para Ele. Veja que foi Ele. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus. Obrigado porque nós conseguimos enxergar pela Tua graça. Obrigado porque a gente consegue perceber Cristo em nossa vida. E eu oro por mim, pelos meus irmãos aqui, por tantos outros, que a gente consiga transmitir Cristo para a Tua glória. Que outros vejam que essa miopia espiritual de muita pessoa que está ao lado da gente seja retirada em nome de Jesus. Que eles possam te ver, te amar e glorificar o Senhor. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Deus abençoe os irmãos.